Se preocupe com a coragem e não se preocupe com a opinião dos outros. É isso mesmo, pessoas queridas. Então, hoje é dia 1º de maio, vamos falar sobre como atingir a maioridade. E já de início, se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, compartilhe também o conteúdo do canal com outras pessoas, se manifeste no canal também, dando aqueles sinaizinhos, né, de like, por exemplo, fazendo, quem sabe, algum comentário, para a gente elevar um pouco, vamos dizer assim, a temperatura, né, do ambiente, no melhor sentido, do ambiente dessas lives, dessas comunicações. E a Roselma dizendo aqui que estava sentindo falta. Que bacana, Roselma. Eu também sinto falta. E quando eu chego aqui, eu percebo que faltava mais do que imaginava. Então é bom a gente voltar para a nossa pequena tradição. Já estamos no 2º ano, né? Fizemos já mais de um ano dessas comunicações. Legal. Então, querida pessoa, vamos começar a nossa conversa sobre como atingir a maioridade, né? Eu costumo trazer alguma historinha no início, né? Eu encontrei uma interessante carta do celebrado escritor Scott Fitzgerald, e é uma carta que Fitzgerald escreveu para sua filha em 1933. Eu não consegui saber a idade da menina, mas era uma menina muito pequena, pela foto que acompanha a carta. Então, em agosto de 1933, ele escreve uma carta para sua filha, para sua pequena filha, e eu faço agora alguns poucos destaques dessa carta. E no primeiro destaque que eu trago, ele diz assim, que é o 2º parágrafo da carta. Ele diz: só acredito nas recompensas pela virtude. Para quem acompanha aqui as comunicações, já é interessante, né, que essa palavra tenha surgido. Ele diz assim: só acredito nas recompensas pela virtude e nos castigos por não cumprir seus deveres, que custam o dobro. Minha intenção não é interpretar aqui todas as palavras de Fitzgerald, mas é de fazer os destaques. E aqui ele destaca uma crença ou uma fé nas virtudes, vamos dizer assim. Ele diz recompensa das virtudes. Eu, é claro, não quero dar peso à ideia da recompensa, e sim das virtudes que, na visão dele, trazem alguma coisa. Então ele diz isso para a filha dele: só acredito nas recompensas das virtudes. Então a primeira ideia de moralidade que Fitzgerald traz numa carta que é uma carta, vamos dizer assim, uma carta de educação, no sentido de que ele está orientando a filha para a vida. E justamente nesse sentido, depois de dizer isso, que ele só acredita nas recompensas das virtudes e nos castigos por não se cumprir com seus deveres, ele diz assim, ele faz uma lista de coisas com as quais ela deve se preocupar. E eu destaco uma dessas coisas. Ele diz assim: preocupe-se com a coragem. E depois ele faz uma lista de coisas com as quais ela não deve se preocupar. E ele diz: não se preocupe com a opinião dos outros. Então eu faço esses 2 destaques, dessas duas recomendações. Se preocupe com a coragem e não se preocupe com a opinião dos outros. E, fazendo esses 2 destaques, eu insisto no contexto da carta, de que é um pai escrevendo para uma criança. Ou seja, o pai escrevendo para alguém que ainda está no estado de menoridade. E esse pai está dando conselhos para ela, para a vida dela, pensando no crescimento dela. E essa situação, esse contexto em que um pai escreve para uma criança ainda, por ser criança ainda no estado de menoridade, isso me faz lembrar de um texto muito conhecido para quem lida com literatura de filosofia,
que é um texto escrito por um filósofo alemão, para alguns conhecido, né? Nós chamamos em português de Kant. E Kant escreve um texto explicando o que é o esclarecimento, ou o que é o iluminismo, que, para dizer em curtas palavras, foi um momento da história, especialmente da história cultural da Europa Ocidental, do século, ali no século XVIII, especialmente, foi quando Kant escreveu, século XVIII, quando surgiu a ideia de que o ser humano deveria justamente deixar dogmas de lado e passar a se orientar pela sua razão, pela sua reflexão. Então, nesse texto, onde Kant explica o que é o iluminismo, o esclarecimento, ele traz justamente uma ideia de maioridade. Ele traz a ideia de maioridade e contrapõe a ideia de menoridade. Por isso que eu parto dessa carta de Fitzgerald à sua filha, em que ele a aconselha sobre como crescer, se preocupando com a coragem e não se preocupando com a opinião dos outros. E quando Kant, então, resolve explicar o que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, o que é a ilustração, depende da tradução, ele vai, então, primeiro colocar a ideia de menoridade. O que é menoridade? O que é ser menor? Ser menor, então, ou a menoridade, significa, em Kant, não, para os interesses de Kant, não significava ter uma idade, ter poucos anos de vida. O ponto para ele é ser já uma pessoa crescida, que já avançou na sua idade e se comporta como uma pessoa de menor idade, se comporta como uma criança. Então, a menoridade, para Kant, é se submeter à direção alheia. É alguém que depende do que os outros dizem, alguém que depende do que o outro diz que é certo, o que é errado. E Kant vai dizer que há diferentes razões para a pessoa, mesmo sendo uma pessoa crescida, assumir essa posição de menoridade. As razões são preguiça, a comodidade, a covardia, a falta de decisão. Todos esses elementos, covardia, comodidade, falta de tomada de decisão, tudo isso coloca a pessoa numa condição de menoridade, em que ela não se atreve a pensar por si mesma e se submete à direção alheia. Isso é menoridade. E, em contraposição à menoridade, está a maioridade, que é justamente assumir decisões por si mesmo, ousando saber, ousando entender, ousando pensar, ousando refletir, e em cima dessa ousadia, ou a partir dessa ousadia, assumir uma posição própria e conduzir a vida de maneira própria. Então, isso é a maioridade. E aquilo sobre o que eu quero falar, então, é como atingir a maioridade, né? Como chegar, ou o que dá condições para se chegar nessa maioridade em que eu posso, em que eu ouso pensar por mim mesmo, em que eu ouso assumir as minhas decisões, em que eu ouso saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e dirigir minha vida nessa decisão. Então, de onde vem as condições para eu atingir essa maioridade entendida dessa maneira, né? E não à toa, Kant escreve sobre isso, considerando que Kant também pensou muito sobre a moralidade, pensou muito sobre a moral. Então, a minha condição de atingir a maioridade é uma condição que eu alcanço considerando elementos que são fundamentais para a moral, para essa coisa chamada moral, né? Sobre o que eu tenho falado já em muitas comunicações. Então, a moral seria a forma, seria o caminho, seria o meio pelo qual se atinge essa maioridade. Ou seja, não se atinge essa maioridade sem fazer um trabalho de crescimento moral, né? Então, eu quero falar sobre quais são as três bases, quais são os três fundamentos que a moral dá
e que a moral, na verdade, ela necessariamente dá, sem os quais ela não existe. Fundamentos esses, ou bases essas, que levam à maioridade, que fazem com que alguém deixe de depender da direção alheia, faz com que alguém finalmente atinja esse status de ser alguém realmente adulto, né? Então, são 3 elementos que eu quero mencionar, são 3 fundamentos da moral que servem para me levar para a maioridade. O primeiro fundamento que eu menciono é liberdade. Essa é uma palavra relativamente banal, né? Muito comum se falar de liberdade, mas aí vale a pena entender de que forma essa liberdade está composta, de que forma ela é constituída, de que forma a gente pode verificar essa liberdade. E, para falar disso, eu quero já trazer a imagem mais básica de liberdade, mas aí é uma imagem que eu quero sugerir para nós, que é uma imagem de alguém livre de cadeias, ou livre de amarras, ou livre de correntes. E até vale a pena, para essa imagem, pensar nessas amarras, nessas correntes, próximo à pessoa. É como se ela tivesse, então, se libertado desses limites, e aí, então, ela se encontra num estado de liberdade. Então, ela superou essas limitações e agora ela pode se movimentar. Ela pode caminhar, ela pode correr. Então, essa é a nossa imagem de liberdade. Mas isso é só uma imagem, né? De que forma a gente pode entender o que constitui essa imagem? Então, o primeiro elemento importante que compõe essa liberdade é o uso de uma habilidade, que seria a renúncia, e eu lembro que nós estamos aqui numa conversa sobre moral e sobre moralidade, né, que então vai qualificar essa liberdade. Então, ela é entendida como uma habilidade de, pela renúncia, superar instintos ou superar inclinações naturais, superar medos, por exemplo, né, que podem restringir a pessoa e podem limitar a ação da pessoa. Então, vamos pensar numa decisão que eu não tomo ou numa atitude que eu não assumo porque eu tenho medo das consequências dela. Eu sei que seria correto eu agir de determinada maneira, seria desejável eu agir de determinada maneira, mas eu não faço isso porque eu vou contrair consequências, porque eu vou ter consequências. Eu não vou evitar comentar o exemplo que eu já comentei aqui algumas vezes, então vou repetir esse exemplo, que é um lindo exemplo, o exemplo do tratorista lá de Salvador, o Hamilton dos Santos, que decide não cumprir uma decisão da justiça de, com seu trator, derrubar uma casa construída num terreno indevido, o que levaria a desabrigar uma família. Então ele ousa não cumprir essa determinação da justiça, mesmo que ele então seja preso. Então ele não teme essa consequência de, primeiro, não obedecer à justiça, e depois ele não teme a consequência de ser efetivamente preso, e ele assume a postura de não derrubar aquela casa. O instinto seria o de temer, né, a força da justiça. Havia, inclusive, nessa situação que aconteceu em 2005 em Salvador, você pode procurar na internet algo sobre isso, Hamilton dos Santos, tratorista 2005. Então havia naquela situação, inclusive, policiais, todos ali, oficial de justiça, todos ali obrigando, fazendo pressão para que ele cumprisse aquela ação. Ele não cumpre. Então ele resiste a esse instinto, né, de se curvar diante da força da justiça, ali representado inclusive pelos policiais. Ele resiste à consequência desagradável de perder sua liberdade, de ser preso, para fazer aquilo que ele acredita ter de fazer. Então, essa foi uma atitude de liberdade, fazer aquilo do que ele estava convicto. Então, o primeiro elemento que constitui essa ideia de liberdade seria de renunciar às inclinações que seriam as mais naturais, nesse sentido até as mais legítimas, por fazer alguma coisa que se entende que deve ser feita.
Então está aí a habilidade da renúncia para, portanto, cumprir ou para realizar essa coisa maior. Então, nesse sentido, a pessoa que é livre, ela é capaz de se julgar e de comandar a si mesma, né? Ela assume uma ideia do que é devido e ela age conforme essa ideia do que é devido. Então, isso representa bem o que é liberdade. Ela não faz conforme o constrangimento, né? E, nesse sentido, ela não está fazendo o que os outros querem, ela está fazendo o que ela entende que deve ser feito, né? Então, nesse sentido, no espírito dessa condição, a pessoa livre, ela impõe algo a si por si mesma, ou ela se proíbe também de fazer alguma coisa por si mesma. É ela que julga o que fazer e o que não fazer. Então, essa imposição vem dela mesma e não vem de fora, ou essa proibição de fazer é ela que impõe para si mesma e não alguém que impõe sobre ela. E nesse ponto, a liberdade ainda é sobretudo, uma forma, né? É a forma daquele que determina o que ele mesmo vai fazer, aquele que determina por si mesmo o que ele vai fazer. E quando eu digo essa forma, é aquela imagem da pessoa que não está presa, né? E eu quero, em segundo lugar, colocar a segunda base da moral que conduz à maioridade. E essa é a consciência. Essa base é muito interessante. Então, primeiro temos a imagem da pessoa livre, agora a gente começa a conhecer como é que é a mente dessa pessoa livre, né? De que forma que essa mente trabalha. Então, primeiro sabemos que ela impõe algo sobre si ou se impõe a fazer algo por si mesma ou se proíbe de fazer algo por si mesma. Mas que mente é essa que age dessa maneira? Então eu quero também qualificar essa coisa chamada consciência. E em primeiro lugar, definir essa coisa chamada consciência é um saber sobre si. Então, em primeiro lugar, isso. Então, a consciência é uma capacidade que eu tenho de olhar para mim mesmo e saber especialmente sobre os meus motivos. A consciência ela abarca muitas coisas. Eu posso falar de consciência no sentido de estar consciente sobre o mundo, estar consciente de que eu, por exemplo, converso com você nesse momento, mas, falando de moral, o que interessa para essa consciência é que eu sei sobre mim no sentido dos meus motivos para eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, é um saber sobre si, do ponto de vista moral, que diz respeito às minhas razões, aos meus motivos de agir. Então, isso seria a consciência. E isso também é interessante de se representar até no sentido de um espelho, né? A minha consciência é aquilo que me permite olhar para mim mesmo. E um exercício interessante para se fazer nesse ponto é imaginar a consciência daquele que agiria sendo uma pessoa invisível. Vamos imaginar que você se tornou invisível. E além de invisível, você também se tornou invencível. Então você tem todo o poder, inclusive tem a condição de estar invisível. Então o que você faria? Como funciona a consciência moral de uma pessoa nesse estado, de estar invisível e de ser invisível? Ora, se eu me torno invisível, eu posso fazer coisas e as pessoas não vão atribuir nada a mim. Eu não vou poder ser responsabilizado. Então é uma baita vantagem se eu quiser, por meio dessa minha invisibilidade, fazer o que os meus desejos me sugerem, né? Fazer o que os meus instintos ou os meus desejos me sugerem. Ou se eu sou invencível,
eu também vou ter impulsos, ou vou ter oportunidade de fazer coisas que meus instintos e meus desejos me sugerem. E isso também não vai trazer como consequência uma responsabilização. Então, a consciência moral, alguém moralmente habilitado e moralmente atento, o que ele fará nessa condição? Né? Então, ele vai fazer algo conforme a dignidade dele. Ou a pessoa, né, vai fazer algo conforme a dignidade dela. Ela não vai fazer qualquer coisa porque essa coisa é vantajosa e não vai trazer nenhuma responsabilização, nenhuma consequência. Ela vai fazer, mesmo invisível e mesmo invencível, aquilo que ela acha que ela é digna de fazer. E aí vem aquela ideia, ela vai impor algo sobre ela por si mesma, vai impor a si mesma fazer algo e vai se proibir de fazer algo também, por si mesma. Porque se ela fizesse, ou se ela não fizesse, isso não traria responsabilização, isso não traria consequências para ela. Mas ela vai fazer ou deixar de fazer porque é digno fazer ou deixar de fazer. Porque ela, ainda que invisível para os outros, ela não é invisível para si mesma. Então, essa consciência moral faz com que a pessoa olhe para si mesma e pense e sinta: me é digno fazer isso? Ou me é digno deixar de fazer isso? E por isso essa é a segunda base que a moral dá, né? Que é essa autonomia da consciência, então. E aí vem aquela ideia, né, de não se importar com os outros. Não importa se os outros veem ou se os outros não veem. Não se importa se os outros aprovam ou se os outros desaprovam. Porque é a consciência dela ou pela consciência dela que ela se julga. Então, do ponto de vista moral, o julgamento da consciência é o julgamento mais importante. É o julgamento mais importante pelos critérios que se assumem, pelos princípios que se assumem, e eu vou falar sobre isso mais à frente, né? E pela dignidade que se preserva também. Então, esse é a segunda base da moral que permite que a pessoa, de fato, seja uma pessoa maior, né? Ou seja, uma pessoa de maior. Vou fazer uma pequena pausa para considerar aqui o chat. Tem algo que a Roselma escreveu. Rony, qual seria a relação entre liberdade e verdade? Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito, muito boa e muito importante. É muito importante, especialmente porque estamos falando de moralidade, né? Ou de maioridade mediante a moral. Então vamos lá, vamos juntar essas duas coisas, maioridade e moralidade ou moral, considerando a pergunta da Roselma, qual é a relação entre liberdade e verdade. Então, notem, né, que nós temos aqui palavras muito, muito densas, né? E vamos ver como isso se relaciona. Eu sorri aqui porque eu vi o cumprimento do meu querido amigo Ferro, não temos contato há muito tempo. Prazer, Ferro. Prazer tê-lo aqui. Então vamos lá, estamos falando de como atingir a maioridade. E maioridade tem a ver com refletir por mim mesmo, pensar por mim mesmo. Então isso já indica uma primeira direção em relação à verdade que diz sobre o que pergunta a Roselma. Né? Então, se eu, pela maioridade, eu preciso ousar saber, eu ouso saber para quê? Eu ouso saber para poder chegar à verdade. Eu ouso saber para que as minhas ideias, os meus pensamentos e, finalmente, as minhas decisões não sejam dogmáticos. Então, a liberdade aí está diretamente relacionada com a verdade, por quê? Porque eu, pela liberdade, eu decido abandonar, eu decido deixar os limites. Né? Vamos pensar, né, nas correntes, nas cadeias, né, nas barreiras que certas autoridades tentam impor a mim, ou que certas tradições tentam impor a mim. Tradições ou autoridades essas que procuram, então, apontar para mim o que é verdade, mas que eu, por reflexão, eu posso duvidar. Né? Eu assumo a liberdade de que eu tenho
razão, de que eu tenho entendimento, de que eu tenho reflexão, capacidade de refletir suficiente para chegar à verdade das coisas. Né? Então, a relação entre liberdade e verdade é especialmente essa, né? De eu me liberar, de eu me permitir deixar aquilo que eu aprendi, por exemplo, na minha infância, para falar sobre a menoridade, aquilo que eu aprendi dentro de casa, agora eu posso examinar aquilo que eu aprendi dentro de casa e ver qual é o fundamento disso, qual é a sustentação disso. Enquanto eu falo para vocês, eu pensei, por exemplo, numa ideia que se pode ouvir dentro de casa sobre uma determinada classe de pessoas, um determinado grupo de pessoas. Isso tem a ver com como que um grupo vê o outro por diferença econômica, como um grupo vê o outro por diferença cultural, como um grupo vê o outro por diferença fenotípica de traços de aparência, por exemplo, cor de pele. Então, às vezes, em casa ou em determinados grupos, alguma ideia, alguma tese, né, que às vezes vira um dogma, alguma coisa é dito sobre o outro, sobre aquele que é diferente. Né? E, às vezes, esse diferente é também desqualificado. Então, eu posso assumir a liberdade de refletir, de pensar e ver se isso que foi dito sobre o outro se sustenta. Qual é o fundamento disso? Então, qual é o fundamento de pensar que uma pessoa rica, por exemplo, é uma pessoa que não tem empatia pelos outros? Né? Toda pessoa rica não tem empatia pelos outros. Né? Toda pessoa pobre é boa. Ou toda pessoa pobre é desonesta. Ou toda pessoa rica também é apontada como desonesta. Então, às vezes, alguns grupos elaboram essas verdades, a gente cresce com essas ideias já feitas, né? São vários exemplos, você talvez me ouvindo pensou em outros exemplos, e para nós vivermos a nossa maioridade, a gente tem que chegar no momento e pensar, bem, aquilo que sempre foi dito dentro de casa, né? Que ser de determinada maneira significa ser menos ou significa ser mal, qual é o fundamento disso? Então eu vou buscar a verdade disso. Então a relação entre verdade e liberdade é uma relação íntima. A gente pode até dizer que não existe verdade sem liberdade. Eu não posso chegar à verdade sem a liberdade de pensar. Né? Às vezes sem a liberdade de ir até algum lugar para poder conhecer a verdade do que ocorre nesse algum lugar. Então a liberdade é fundamental para se pensar verdade. Né? Eu falei, né, no início sobre iluminismo, sobre o esclarecimento, sobre esse momento em que se chega na história humana, inicialmente na Europa moderna ocidental, se dando a permissão de pensar livremente sem os dogmas religiosos. Isso que estava em questão naquela época, né, no século XVIII. Né? Então, essa foi uma espécie de instituição que surgiu justamente trazendo a relação entre essas duas coisas, entre liberdade e verdade. Eu preciso de estar livre para tanto me movimentar, mas, sobretudo, para pensar para poder chegar à verdade. Porque se eu não posso fazer essas duas coisas, se eu não assumo essas duas expressões de liberdade, a de me movimentar e a de refletir, eu não posso chegar à verdade. A verdade ela é contada para mim, né? Ela é dita para mim, eu não posso verificá-la. Então, dessa forma, eu tento mostrar a relação entre essas duas coisas, entre liberdade e verdade, esperando ter sido claro, esperando ter sido suficiente. Mas é uma pergunta ótima. É uma pergunta ótima até para dizer que, para a moral, a relação com a verdade ela é inevitável também. Eu continuo, né, assumindo a relação que a Roselma fez de uma vez que eu falei sobre liberdade, deixar aí junto a verdade, porque é a liberdade para também se buscar a verdade. Né? E é por meio disso que eu posso crescer, é por meio disso que eu posso amadurecer, é por meio disso que eu posso ser adulto. Porque, do contrário, eu fico na menoridade, que é uma condição cômoda. O filósofo alemão Kant fala sobre isso. Ser menor, né, a menoridade é cômoda. Deixa eu ler aqui como é que ele diz.
Ele diz assim: é tão cômodo ser menor. Né? É tão cômodo ser menor. Então, quando eu sou o menor, eu não busco a verdade. Então, para a moral, é fundamental a verdade. Por quê? Porque a moral pressupõe honestidade. Né? Pressupõe uma honestidade intelectual, no sentido de falar das coisas o que elas são, de fazer um testemunho verdadeiro sobre as coisas, e uma honestidade também sobre mim mesmo. Né? Eu preciso assumir a verdade sobre mim mesmo, que implica também a verdade sobre o outro. Então, obrigado, Roselma. Eu vou parar por aqui na minha resposta a essa pergunta, mas é fundamental. Né? Para a moral, duas coisas muito especiais não podem ser desconsideradas, tanto verdade quanto amor. E um dia eu posso falar, e certamente virei aqui para falar sobre amor também do ponto de vista da moral. Bem, então, das bases da moral que levam à maioridade, que me permitem atingir a maioridade, eu já falei da liberdade, que é essa condição de eu renunciar e superar o meu egoísmo, vamos dizer assim, as minhas inclinações mais básicas, né? Especialmente às vezes expressas pelos meus medos. Né? Então eu preciso ter uma capacidade de superar isso, e isso é uma restrição, isso é uma barreira para eu fazer o que é melhor. Né? E a outra base, a consciência, a partir da qual eu não me importo com o que os outros dizem, não importo com o que os outros pensam, e faço, mesmo na ausência dos outros, eu faço aquilo que é devido. Então, essa é uma capacidade de autonomia, isso a gente chama de autonomia, que tem também tudo a ver com a maioridade. Né? A autonomia é eu assumir uma regra por mim mesmo, é impor uma regra a mim mesmo, é impor um estilo de vida por mim mesmo. E o elemento de consciência está aí no sentido de que eu estou olhando para mim mesmo e preservando a minha dignidade. Então, mesmo que ninguém veja, eu vou agir da melhor maneira. Então, eu vou fazer assim porque a minha consciência olha para mim. E eu olho para mim e quero me agradar daquilo que eu vejo. Eu quero me agradar da minha atitude. Então, é assim que a consciência é outra base para a maioridade. E aí chegamos à terceira base da moral, que me permite atingir a maioridade. E essa é a terceira base que eu menciono porque ela é muito especial. Ela que vai dar uma materialidade tanto para a liberdade quanto para a consciência. Ela que vai preencher essas duas coisas. Né? Então, imaginando a pessoa lá livre de cadeias, livre de correntes, livre de impedimentos, podendo se movimentar, capaz de assumir um comportamento para si mesma, independente dos olhos alheios, independente das opiniões alheias. A questão é para onde ela vai se dirigir, né? Como ela deve agir. Se ela vai agir de maneira a preservar sua dignidade, né? Se ela vai fazer algo pela sua dignidade ou vai deixar de fazer algo pela sua dignidade, que algo é esse? Como eu estava dizendo, para onde ela vai caminhar, para onde ela vai correr e por que razão ela vai parar, deixar de caminhar e deixar de correr? Como ela vai usar essa liberdade? Né? O que ou como que a sua consciência vai julgar? Que princípios ela vai assumir para então se movimentar ou deixar de se movimentar, conforme seu estado de liberdade? Então, essa terceira base da moral que serve para que eu atinja a maioridade, que é condição para que eu atinja a maioridade, essa base é a humanidade. E a humanidade vista ou entendida como um valor, como uma ideia. Isso é muito legal de se mencionar. Eu gosto muito desse ponto, né, de enxergar a humanidade como um valor. Ou seja, a humanidade não é apenas a manifestação de uma espécie. Essa espécie que seria insuficiente eu descrevê-la com
com duas pernas, com bipedismo, né? Andar sobre dois pés, com dois braços e uma cabeça, né? Porque assim eu posso descrever também um primata, um símio, né? Um, um chimpanzé, ou um bonobo, ou um gorila, etc. Eu preciso também falar, descrever esse humano como sendo alguém que é capaz de pensar, de refletir, e especialmente de criar, e mais especialmente ainda de assumir uma causa, de assumir causas. Né? Então, mais ou menos, seria essa a descrição de um ser humano. Mas a humanidade não é só isso. Não é só isso que descreve esse tipo de espécie ou esse tipo de ser. A humanidade, ela é um valor, ela é uma ideia, ela é um projeto que primeiro foi definido em algum momento e ele precisa ser realizado para que essa espécie viva, por exemplo, para que essa espécie viva em paz, por exemplo, para que essa espécie tenha uma vida, uma existência próspera, não somente pacífica, mas também próspera e, especialmente, para que haja colaboração. Então, a humanidade é uma ideia no sentido de que, em algum momento da história humana, isso foi desenhado, isso foi pensado, isso foi apresentado para nós como sendo um valor. E a gente passou a entender que ser humano, que aquele que é humano, aquele que é gente, ele se comporta de uma determinada maneira. A gente geralmente diz, né, que o contrário disso é a pessoa agir igual um bicho, né? Mas o que se quer dizer com isso, na verdade, é que uma pessoa que desenvolveu a sua humanidade como um valor, então é a humanidade no sentido moral do termo, a pessoa que fez isso, ela conseguiu, ou ela consegue, conter a sua agressividade e a sua violência. Ou usar a sua agressividade e a sua violência para situações, para momentos muito específicos, que são momentos específicos quando ou onde uma quantidade de agressividade e violência é necessária para se colocar uma coisa melhor, uma coisa mais devida. Vamos, por exemplo, falar de proteger a paz. Quando eu falei isso, agora eu pensei, por exemplo, na situação da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados lutavam contra uma ideologia, contra uma força política e militar que pretendia escravizar todos que eram diferentes deles. Então foi necessário força para conter aquilo. Então eu trago um exemplo icônico, né, um exemplo trágico e grandioso de ao qual corresponde situações também do nosso cotidiano, onde a gente precisa também de força para conter uma violência, a violência alheia, né, que ameaça a vida, por exemplo, e ameaça a dignidade dos outros. Mas então a humanidade ela é reconhecida na capacidade de conter a violência, de conter a agressividade e promover a vida. E existem duas formas muito básicas de promover a vida, que é poder ter um comportamento altruísta e poder ter um comportamento, promover e ter um comportamento colaborativo. Então, o altruísmo como um gesto individual e a colaboração como um comportamento coletivo. Então, são duas coisas muito básicas que eu escolho para resumir o que é essa ideia moral de humanidade. Mas o que está no fundamento, tanto dessa atitude altruísta quanto na base, no fundamento desse comportamento colaborativo, é o reconhecimento de que esse humano ele é digno, de que esse humano ele é portador da dignidade. Então, qualquer atitude vai ser moral, vai ser considerada como uma atitude moral, como uma atitude devida, correta e, inclusive, desejável, quando eu puder examinar essa atitude e pensar que ela promove ou que ela protege a dignidade das pessoas. Então, essa é uma forma de eu, portanto, julgar a atitude.
Então, agora eu falo assim para a gente pensar na consciência, né? Então, como que a consciência vai trabalhar? Ela vai trabalhar examinando um comportamento que ocorreu, ou um comportamento, uma atitude que ocorreu, um comportamento, uma atitude que se quer implementar, que se quer assumir, e vai se perguntar, bem, isso promove a dignidade? Fazer ou não fazer isso promove a dignidade humana, ou seja, a dignidade em mim e a dignidade do outro? Então, quando eu posso responder sim, fazer ou não fazer isso promove a dignidade, promove ou protege a dignidade, então, bem, então eu estou diante de uma ação moral aceitável. E um outro método para também julgar moralmente uma atitude é perguntar: se todos fizerem isso, a vida vai ser possível? Ou se todos deixarem de fazer isso, a vida vai ser possível? Se agredir, se resolver as questões dando um tapa em alguém, foi uma atitude que todos vão tomar. Vai ser um modo de resolver situações. Se todos fizerem isso, vai ser viável a vida coletiva? Se eu disser não, se todos assumirem como meio de resolver controvérsias, dar um tapa em alguém, ou seja, agredir em alguém, se isso for assumido por todos, não vai ser viável a vida coletiva. Então, essa atitude não pode ser recomendada para todos. Então, ela não é uma boa atitude. Então, essa é uma forma, é um outro método de julgar que atitude assumir. Né? Ou seja, aquilo que promove a humanidade, isso é a boa atitude. Eu preciso pensar se isso promove a humanidade em mim, se essa é uma atitude que promove a humanidade em mim, se isso é uma atitude que promove a humanidade em outro. E por que isso tem a ver com a maioridade? O que isso tem a ver com a maioridade? Isso é uma coisa interessante da moral, é um paradoxo da moral. Né? A moral é algo que, do ponto de vista da consciência, diz respeito à pessoa. Cada pessoa assume a moral, assume a atitude moral, ela é autora da atitude, ela é responsabilizável, e quando pratica algo é responsabilizada por essa atitude, é a pessoa. Né? Então a moral pressupõe isso, pressupõe a liberdade dela em decidir fazer algo e pressupõe a consciência, que é o fato de que ela assume esse algo feito ou não feito e por isso ela é responsabilizada. Então é algo da pessoa. Mas a moral só se completa quando esse algo que a pessoa assume é algo que é universalizável, ou seja, é algo que se pode dirigir, que se pode apontar, que se pode atribuir à humanidade. Então isso que é o universal, né? No todo da humanidade, no todo desse valor de humanidade. Então, a moral me faz ir além de mim mesmo, porque se eu me restringo a mim mesmo, apenas a minha pessoa, eu vou me restringir aos meus princípios ou às minhas inclinações mais básicas, que são os dos meus desejos, dos meus medos, que a gente resume isso numa ideia de egoísmo. Então eu preciso também, para as minhas ações, considerar o outro. Né? E esse outro a gente pensa como sendo a humanidade, né? A humanidade que está em cada um de nós. E a mim mesmo eu olho conforme essa humanidade. Então é digno para minha humanidade eu me deixar ser humilhado, né? Por exemplo, ou eu me deixar ser atacado, né? De diferentes maneiras, né? E por aí são diferentes exemplos, né? Ser forçado a fazer algo que eu não queira, esse é um exemplo muito bom, né? Isso é digno da minha humanidade, da humanidade em mim, me deixar ser forçado a fazer algo que eu não quero? Não. Então, nesse sentido, a moral me faz ir além de mim e considerar, além da minha pessoa, e considerar a humanidade em mim e a humanidade no outro. E isso também me expande. Né? E isso também me leva para a maioridade. Então,
é importante, né, quando a gente pensa bem, como que eu posso me sentir uma pessoa adulta, uma pessoa que cresceu, alguém que não é mais um menino, que não é mais uma menina, ou que não é apenas um menino, que não é apenas uma menina, ou seja, como é que eu posso considerar o adulto em mim? Eu vou considerar o adulto em mim quando eu posso realizar em mim essas três bases da moralidade, que é a minha liberdade, né, de me sentir livre para fazer as minhas escolhas, livre para pensar e fazer minhas escolhas, quando eu posso considerar a minha consciência, né, que é de julgar a mim mesmo, especialmente de não usar a minha energia, a minha observação para julgar os outros, mas sim julgar a mim mesmo. Isso é muito importante, né? Então, pela consciência, eu não atribuo o que devem fazer. Pela minha consciência, eu atribuo, eu considero, eu defino o que eu devo fazer. Eu não atribuo ao outro o dever. Eu atribuo a mim mesmo o dever. O que eu devo fazer. Então, isso também é a questão do adulto. Então, o adulto não fica procurando distribuir o dever para os outros. E não fica procurando ver como os outros não cumpriram o seu dever. Então, a mente da maioridade, a mente do adulto, procura identificar o que eu não fiz que eu deveria fazer, né? E o que eu fiz e não deveria fazer. Essa é a questão. Então, isso é a consciência. E, finalmente, a mente moral que leva à maioridade considera, então, como grande critério, como critério mais fundamental, a promoção da dignidade humana. A promoção do humano em mim e a promoção do humano no outro, né? Que essa promoção sempre vai se dar por essa observação específica da identificação da dignidade em cada um, em cada pessoa, né? Eu sempre gosto de lembrar, né? Então, quando eu digo olá, querida pessoa, isso é um cumprimento no qual está embutido um monte de coisas, né? Especialmente a dignidade que cada um deve considerar, que interessa especialmente para a questão da moral. A moral está interessada na dignidade da própria pessoa e na dignidade dos outros. Então, se você quer ser maior, se você quer essa maioridade, você precisa pensar na sua liberdade, você precisa pensar na sua consciência, na integridade da sua consciência, e você precisa pensar também na dignidade humana em você e na dignidade humana do outro também, né? Então, essas são as três formas de se atingir a maioridade. Eu paro por aqui, vou dando esperando alguns instantes para ver se alguém quer fazer alguma colocação, colocar alguma pergunta. Que bacana, Bia, a minha querida Bia Feijó também aparece. Legal, Bia, legal te cumprimentar aqui, um prazer. E eu vou então deixando a chance de vocês fazerem alguma questão, se manifestarem, né, para vocês dividirem, quem sabe, comigo a reflexão sobre isso, né? Inclusive, quão difícil é a maioridade, né? Quão difícil é assumir essa reflexão por si mesmo, colocar os velhos conhecimentos em questão e buscar a verdade sobre eles, né? Quão difícil talvez seja manter um princípio de ação independente de estar sendo ou não visto. Algo interessante que eu também não falei, né? Que diz respeito à liberdade, que é assumir a atitude correta sem esperar nenhuma recompensa também. Isso também é uma expressão dessa liberdade, né? Eu faço o que é necessário fazer, não porque eu estou esperando alguma recompensa e não porque eu temo algum castigo. Eu faço porque justamente estou imbuído dessa dignidade humana. Estou imbuído de uma noção de que fazer isso é digno e não fazer isso é digno também. Sempre é a minha dignidade que está em questão, ou a dignidade do outro. A Roselma pergunta: a humanidade caminha para a maioridade? Poxa, outra pergunta muito bacana, Roselma. Muito bacana. Então, eu vou entender que você está falando de humanidade nós no nosso momento histórico, nós habitantes do mundo, né, nós criaturas
da espécie humana neste momento da história? Nós estamos caminhando para a maioridade? Eu tenho que responder que sim. Eu tenho que responder que sim, apesar dos grandes problemas. E eu vou fundamentar essa minha resposta, né? Porque é possível dizer que, sem dúvida, que sim, a humanidade está caminhando para a maioridade. Eu defenderia que sim. Eu já falei sobre isso em diferentes comunicações de diferentes maneiras. Há dois momentos, justamente na história, que mostram como que nós avançamos como humanidade em termos de crescermos. É muito legal, né? Eu acho muito legal essa conversa. Vamos pensar que nós nascemos como espécie, nós nascemos num determinado momento. Nós, como espécie éramos um bebê quando há cerca de, vamos colocar assim para facilitar, quando nós há cerca de 100 mil anos atrás surgimos como espécie. É claro que nós éramos muito mais brutos naquele momento, né? Nós éramos, olha só que interessante, nós éramos muito mais brutos naquele momento, né? Cerca de 100 mil anos atrás, e a nossa menoridade, ela se manifestava no medo que nós tínhamos do desconhecido, especialmente no desconhecido chamado natureza. Nós não éramos capazes de interpretar a natureza de uma maneira mais racional. Então nós tínhamos medo dos trovões, por exemplo, para resumir a conversa. Nós tínhamos medo dos trovões. E logo nós atribuímos os trovões a alguma personalidade que estava brava e encontramos em alguma outra personalidade uma maneira de nós adquirirmos uma certa confiança ou segurança diante dos trovões. Então, assim foram surgindo os mitos e as religiões. Percebem? Que em algum momento nós éramos como crianças. E mais à frente, nós, justamente, eu já falei sobre isso, na chamada era axial, o primeiro milênio antes da era cristã. Num determinado momento, nós entendemos que nós precisávamos de assumir um projeto para nós mesmos de crescimento moral. Então, isso foi mais um importante passo da humanidade. Né? Quando nós entendemos que, olha, se nós vivermos livremente, realizando o nosso egoísmo, realizando a nossa agressividade, realizando a nossa violência, e isso aconteceu quando os grupamentos humanos se tornaram um pouco maiores, né? As pequenas vilas, que logo eram as primeiras pequenas cidades, que logo se tornaram as grandes cidades, especialmente quando se chegou às grandes cidades, onde tinha muita gente junta, tanto diferença de interesses, mas sobretudo riqueza sendo produzidas, aí começou então a crescer os motivos de ambição. E aí se entendeu, nós precisamos de limites para o egoísmo, né? Nós precisamos de limites para a competição, para a inveja, e aí vai sendo elaborada a moral. Então, esse é um segundo momento importante da humanidade. Então, primeiro, a humanidade surge, no segundo momento, a humanidade pensa numa forma de se lapidar, vamos falar assim. Então, quando a humanidade pensa nessa forma de se lapidar, de se aperfeiçoar, então esse é o segundo momento importante. É como se fosse um segundo nascimento da humanidade, que é o nascimento moral. E aí nós avançamos muitos séculos à frente para o terceiro momento de reinauguração, vamos dizer assim, da humanidade, que é já na modernidade, justamente em torno disso que eu chamei de iluminismo hoje aqui, que é chamada da era técnica. Então, primeiro temos a era axial moral ou espiritual, que é quando surge esse projeto moral sobre o que é o ser humano. Isso surge na Índia, na China, na Grécia, no Oriente Médio. E nesse segundo momento é a era axial técnica, onde justamente se pensa, bem, como que nós podemos, em primeiro lugar, conhecer, chegar à verdade por meio da nossa razão. Então esse é o elemento propriamente técnico, mas ali também há esse elemento moral que é como que podemos pensar sem os dogmas
da religião? Como que podemos pensar sem os limites da crença e pensar baseados na dignidade da humanidade? Pensar na própria humanidade como sendo um critério e não na divindade como um critério. Eu acho que isso é mais um passo para a maioridade e vou parar por aqui para não me alongar, Roselma. Então, a humanidade caminha para a maioridade? Sim. Só mais um pequeno elemento que eu acho muito importante, que eu inclusive omiti na minha exposição. Um outro passo muito valioso no desenvolvimento da nossa maioridade é nós desenvolvermos a visão, que esse desenvolvimento é uma visão ecológica, de que a humanidade não é a única espécie digna. Olhem que barato isso, né? Vejam como isso é uma expansão. Então, a humanidade não é a única espécie viva. As espécies com as quais nós compartilhamos a vida na Terra, as outras espécies terrestres e o próprio cenário terrestre, tudo isso também é portador de dignidade. Então, o desenvolvimento desse pensamento ecológico é um desenvolvimento moral. E isso, portanto, é, sim, mais um avanço na nossa maioridade. Obrigado, Roselma, pela pergunta. E vem aqui mais uma consideração. Ou essa realidade nova que vivemos, onde tudo é digital, vai fazer demorar essa maioridade. Esse aspecto digital, ou virtual, ou eletrônico, né? Vamos pensar na figura, né, da inteligência artificial, mas vamos pensar já nessa relação quase que de dependência que a gente tem, né, com as bases eletrônicas de informação. Isso pode ser uma ameaça à maioridade, sem dúvida, isso pode ser uma ameaça à maioridade. Isso pode ser uma ameaça à maioridade no sentido de isso, por exemplo, restringir a reflexão. Então, alguém já disse, né, que a lógica das redes sociais, a lógica do debate nas redes sociais é uma lógica muito binária, né? Isso é um primeiro problema, né? Então, vige nas redes sociais uma ideia de se você é contra isso, você é a favor daquilo. Se você é a favor daquilo, você é contra isso. Então, a coisa é muito simplificada, né? Então, isso é um problema. O outro problema, as pessoas falam o que querem, geralmente, com a possibilidade de não se responsabilizarem pelo que falam, às vezes criando uma pessoa falsa, né? Olhem só que grande deturpação moral, né? Então, se eu crio uma pessoa falsa para eu falar o que eu quero, para então eu não ser responsabilizado, isso é uma deturpação radical ou brutal da moralidade. Então, isso também é um empecilho à moralidade, né? Então, uma outra coisa, para falar de um tema que apareceu aqui, que é a verdade. Então, as fake news. Fake news também obstruem a maioridade? Sem dúvida alguma, porque obstruem o nosso caminho, o nosso trajeto à verdade, obstruem a nossa busca da verdade. Quando há o engano, quando o engano é tanto institucionalizado como disseminado de uma maneira realmente magnífica, no sentido de enorme, por meio das redes sociais, então essas fake news também obstruem e dificultam o nosso acesso à verdade. Então tudo isso é sim, Roselma, isso tudo são características desse mundo de informação massiva e ampla. Isso tudo ameaça a nossa maioridade. Então eu diria que isso passa a ameaçar ou a concorrer ou obstruir o nosso caminho para a maioridade. Porém, esses instrumentos, né, esses instrumentos redes sociais também podem ser usados, vamos dizer assim, como uma contraforça para promover, para contribuir, para dar impulso para o nosso movimento rumo à maioridade. Devo dizer, não posso ser modesto, que é isso que eu estou fazendo, né? Toda a nossa conversa aqui está acontecendo por redes sociais,
vocês podem compartilhar esse link, vocês podem indicar essas conversas, eu posso multiplicar essa distribuição, a distribuição desse conteúdo, e isso ser um modo de colaborar para a nossa maioridade. É isso que eu estou fazendo conscientemente? Sim, é isso que eu estou fazendo conscientemente. Eu quero contribuir para as formas de se atingir a maioridade. É disso que se trata. E estou também querendo dizer, estou querendo passar a mensagem de que não se faz isso, nós não nos tornamos adultos, e cada vez mais adultos, sem moral. A moral faz parte disso, porque ser adulto é ser alguém capaz de refletir por si, é alguém capaz de decidir por si, é alguém capaz de agir conforme esse ente maior que é a humanidade. É alguém capaz de enxergar que tem algo maior do que essa própria pessoa, que é a humanidade. É a humanidade que está nela mesma e a humanidade que está no outro. Então, isso é a maioridade. Sim, eu estou aqui promovendo isso. Tá bem? E usando as redes sociais para isso, né? Tá bom, queridos. Eu acho que chegamos, acho que dá para nós consideramos que chegamos ao final dessa conversa. Eu devo dizer para vocês que eu estava muito afim de falar sobre isso, eu queria falar hoje sobre maioridade, então eu espero que vocês tenham recebido essa minha energia, eu espero que vocês tenham recebido esse meu entusiasmo, eu espero que vocês tenham recebido a utilidade desse conteúdo também. Então eu preparei com a expectativa de ser um conteúdo útil, então eu espero que tenha sido recebido dessa maneira. Tá bom? Então vamos ficar por aqui, mais cerca de 1 hora, né? Eu comecei a conversa às 17h05, são 17h07 nesse momento. Então eu paro por aqui esperando que você leve a noção de liberdade, de consciência e de humanidade para você aperfeiçoar a sua maioridade, se tornar cada vez mais adulto, tá bem? Então fique atento, né, às comunicações e procure aparecer nas nossas conversas e especialmente divulgar, tá bom? Quer dizer, especialmente aproveitar. Então tá bom, querida pessoa. Então até mais, obrigado e nos vemos em breve, então. Conforme o plano, semana que vem. Um bom domingo ainda. Até.